Está no ar, estourando a bolha. A gente está de volta aqui com a segunda/terceira parte do nosso podcast, a Estourando a Bolha. E a gente quer discutir um pouco sobre a relação da matemática com a computação e também o que é topologia, um pouquinho sobre os problemas do milênio que a gente tem. O que você tem a dizer sobre isso pra gente, professor? Topologia primeiro, porque eu fiquei muito curioso. Topologia, cara, é você estudar as coisas módulo deformações contínuas. Então você é meio que estudar assim a estrutura das coisas, você podendo puxar, esticar sem rasgar. Nossa, Então, eu procurei no Wikipedia o que era topologia, aí apareceu um GIF que eu achei muito maluco, era uma caneca, aí a caneca se deformava e virava uma rosquinha, um toro. Mas a caneca e o toro são a mesma coisa para um topólogo. Isso não tem diferença nenhuma. Tome! Por quê? Irrita cérebro. Porque um topólogo é exatamente o que ele falou. Se eu pegar um copo, o que é um copo para um topólogo? Um copo é uma esfera. Por que ele é uma esfera? Você pode abaixar o copo, abaixar aqui a altura do copo, sobra um copo chato aqui. Aí o copo chato, você dá uma engordada nele, é uma bola. Então ele pode ser qualquer coisa. Não, porque ele não pode ser uma xícara, cara. Porque a xícara tem a alcinha. Como é que você vai deformar a alcinha? Você tem que produzir uma descontinuidade para deformar a alcinha. Entende? Tem só fazendo um parênteses, tem um vídeo do Numberphile, não sei se vocês conhecem, é um canal no YouTube de uns caras que fala inglês lá da Inglaterra, então é com aquele acento super chique, e eles falam exatamente sobre isso, sobre topologia e esse bagulho muito doido. E eles entrevistam uma mulher, inclusive, que fala de um jeito muito legal sobre isso, que explica mais ou menos dessa forma que você está falando, que você tem que conseguir ao deformar a coisa, o objeto mais simples no qual você pode chegar vai ter ou não um buraco no meio. São coisas de propriedades, assim. Você quer saber qual. Por exemplo, uma coisa mais concreta, assim. Quais são as superfícies que existem para um topólogo? Superfícies no R3. R3 é espaço. É, o nosso mundo. O que a gente acha que é o nosso mundo. O que a gente enxerga e acha que é onde a gente vive. Quais são as superfícies que existem? Existe uma superfície ilimitada, claramente, que pelo menos o plano infinito é uma superfície ilimitada. Quem são as superfícies limitadas? Digo, sem borda. Estou falando superfície sem borda, porque você podia falar, não, você tem o plano, então você pega um pedaço do plano, mas aí tem uma fronteira. Né? Então pensando numa superfície sem fronteira, desculpa. Uma superfície sem fronteira. Tem o plano, que é um troço ilimitado. O que mais que tem? Tem uma esfera. Mas ela tem uma borda. Claro, mas eu tô falando de superfície, é um troço bidimensional. Tá. É um troço que tem, dado que você tá, você consegue... localmente ela é um pedacinho de plano. Você pode pensar assim, você corta um pedacinho, estica ele, é um pedacinho. Então você tem uma esfera. Aí você tem o toro, que é o negócio que ele mostrou lá, que é a xícara. O donut. O que mais que você tem? Você só tem os toros, os vários toros para essa caneta. Com uma porrada de buraco. Então o toro o que é? O toro é isso aqui, ó. O toro é isso. O que é um bitoro? É um cara assim. Pra quem não tá vendo, um é uma rosquinha, o outro é uma... Uma rosquinha que você corta e faz dois. Aí, o que é um tritoro? É a mesma coisa, você vai seguindo a mesma ideia. São superfícies que se eu andar em cima dela em qualquer direção e continuar andando, eu nunca Você não chega na fronteira. Isso, você nunca chega na fronteira, porque não tem Que eu ia fronteira. dizer quando você tava falando da esfera. Isso. A ideia é que se eu pegasse e me colocasse lá e começasse a andar em linha reta, eu poderia andar em linha reta para sempre. Linha reta não dá pra você andar porque você sai fora dela. Você Não, andar em cima andando dela. na superfície. Claro. Tô te Se fosse zoando. uma pessoa. Isso. Se fosse, no caso, você é uma pessoa andando numa esfera. Né? no referencial de quem tá andando, Isso. Então, mas as superfícies, elas, para um topólogo, são só essas. A esfera, o plano e essas coisas com buraco. Por quê? Porque todas as coisas que existem, se eu pensar, por exemplo, um elipsoide. O que é um elipsoide? Elipsoide para um topólogo é uma esfera. Só que é uma esfera amassada. Entende? Você pega a esfera, você empurra aqui, puxa aqui, amassa aqui. O que é um ovo? É uma esfera. Então, a partir desses toros, você consegue... Um topólogo consegue descrever tudo. Não, todas as superfícies sem fronteira. Elas caem Sem aí. borda. São uma dessas. E não é um topólogo. Se você pensar um pouco, tudo que não tem fronteira, não tem muito como cair fora disso. Tem superfícies, por exemplo, que são não orientáveis. E aí, essas superfícies, qual que é a diferença dessas para as não orientáveis? Essas aqui, elas têm dentro e fora.
né? Uma esfera tem dentro e fora. O toro também tem dentro e fora. O bitoro, o tritoro também tem dentro e fora. Tem coisas que não ter dentro e fora. É que uma superfície sem fronteira, que não tem dentro e fora, ela não pode ser mergulhada no R3. Ou seja, não dá pra você ver ela no R3, só no R4. No R3, ela é meio porca, mas eu consigo fazer um esboço dela, mas ela a gente já tá saindo de 3 dimensões e indo pra 4 dimensões. A gente não vai sair porque eu não sei sair, né? Senão eu já tinha ido embora há muito tempo. mas seria um negócio assim, ó. Só que essa aqui no R3, ela tem esse problema aqui que eu vou explicar pra vocês, que é fácil de entender. É um troço assim, ó, uma garrafa que você deformou e você fez aqui o bico da garrafa entrar dentro da garrafa e a boca dela veio aqui embaixo. Então esse troço, ele não é uma superfície no R3 porque ela tem uma intersecção aqui que o que quer que seja uma superfície aqui não é uma coisa boa, entende? Porque ela está entrando nela. Dá para fazer isso aqui sem ter esse problema só jogando esse troço no R4, entende? Mergulhando ela no R4. Isso é a projeção dela no R3. Não, isso é uma construção dela no R3, só que com a propriedade ruim dela ter essa intersecção aqui. Mas você veja, se eu coloco a boca da garrafa aqui embaixo, ela não tem bordo. Você percebe? Porque o que é uma garrafa? Uma garrafa, o bordo é a boca da garrafa, né? Você está andando aqui, você chega aqui, é como se você tem que saltar. Isso, juntou. Exatamente. Então você fala, onde é que é o dentro, onde é que é o fora? Aqui é o dentro, mas aqui você faz assim e você vem pra cá. Então, isso é a garrafa? Deixa eu ver, mostra aí. Só que essa daí é a garrafa mergulhada no R3, então ela tem esse problema que ela daquela entrada lá. Isso aí, quando você joga ela no R4, como é que você sabe que não dá esse problema? Porque no R4 você não enxerga, mas você parametriza ela com equações e vê que a equação não dá problema, ela tem uma normal, entende? Porque o que caracteriza uma superfície? Em geral, é uma normal. Se você pega uma bola, por exemplo, e você começa nesse ponto, apontando para fora da bola. Qualquer curva que você fizer fechada, você vai percorrer, ela volta apontando para fora. Isso quer dizer se orientar, né? E a garrafa de Klein, então o sujeito percebe que ela é não orientável, que ela não tem bordo, porque ela tem essa normal definida em todos os pontos, e ao mesmo tempo ele desenha uma curva e arrasta a normal pela curva. Quando ele volta para aquele ponto, ela aponta para dentro. Não tem dentro nem fora, e dá para você encher ela. Dá pra você encher. Pega isso aí, vai lá num lugar, enche de água, você bebe água, né? Eu já comprei uma garrafa de Klein lá em um posto de calda, onde eles fazem os cristalzinhos lá, eu bebi a coisa dela, que quebrou a garrafa. Agora, é legal o carinha lá das cristaleiras lá de fazer a garrafa de Klein. Caramba, né? Eu queria saber quem mandou. Deve ser um matemático. Pode ser um matemático que mandou. Nossa, não o cara denso, que é. velho. Como é que enche a garrafa de Klein? Você vira ela e vai Põe pôr naquele funiozão lá. a parte gorda fica pra cima. É tipo tomar água num trompete, velho. E, professor, qual que é a relação da matemática com a computação? Computação, assim, o que é computação lá no IME, por exemplo, né? Computação, pra você ter uma ideia, por exemplo, quem faz parte da computação, do departamento da computação? Análise combinatória faz parte do departamento da computação. Teoria dos grafos faz parte da computação. Então, o que é teoria dos grafos? Você sabe o que é teoria dos grafos? Não. Pensa uma coisa mais simples possível, assim, de aplicação imediata da teoria dos grafos. Imagina no Brasil, você quer ir de Campo Grande até Porto Alegre. Qual é o caminho mais curto? Marreto. Não, tô falando andando pelas estradas de carro, né? Não matemática. Um cara normal querendo dirigir assim. Às vezes tem vários caminhos. Você pode ir de Campo Grande para São Paulo, depois de São Paulo para Curitiba. O Waze falar. Então, mas como que o Waze descobre? Aí eu não sei. Aí coisa Então, matemática. Então, teoria dos grafos, um problema você podia pensar assim: você tem um monte de pontos, né? E você tem umas arestas conectando esses pontos, são umas linhas. Aí cada uma tem um número marcado. Essa tem 6, essa tem 12, não sei o que. Aí você pega esse ponto e esse ponto. Qual é o caminho mais curto para vir desse ponto para esse ponto? O que tiver o menor número de arestas. Ou arestas de comprimento menor, digamos, porque cada uma tem um comprimento pensando na estrada. Mas como você acha esse caminho? Como você faz um programa de computador para achar esse caminho? Entende? Então isso envolve... Um for lá, cara. Não, mas é aí que tá. Mas o problema, sabe o que é? É que se você for fazer um programa ingênuo,
nesse caso não tem como fazer o programa esperto, mas o programa ele teria que checar todos os caminhos, teria que achar todos e ver qual é o mais curto. Isso, do ponto de vista computacional, explode. Entende? Então, computação tem essas áreas assim, análise combinatória, o que é? Contagem, né, cara? Contagem, descobrir assim, quantos caminhos tem conectando os pontos, se eu tenho 5 pontos aqui, 5 aqui, vários caminhos, qual é o melhor para usar, enfim. Então, isso faz parte da computação. É claro que faz parte também a coisa de programação, faz parte, tem a parte de hardware, até que não é da computação, que é mais a engenharia, mas, enfim, deve ter gente da computação que estuda do ponto de vista teórico qual é a melhor arquitetura para construir um troço. Né? Porque o curioso é, o senso comum de computação, às vezes muita gente vai pra computação porque gosta de jogo, ou sei lá. Programação, o cara vira. E aí, por que o curso de ciência de computação está na matemática e não na engenharia, na Poli? Porque o curso de ciência da computação começa com uma coisa que é quase... devia estar na letras quase, que é você estruturar uma linguagem, né? Como é que você aprende a falar, né? Falar é uma coisa, mas como é que você aprende a expressar uma ideia de maneira precisa? Porra, os caras têm coisa, sintaxe, tem tudo essas coisas que tem em português, em acho que qualquer língua, eles têm que aprender, entende? Para saber se uma linguagem é coerente, se ela permite expressar quaisquer ideias matemáticas, se ela não permite, entende? Assim, a raiz da computação é muita matemática, né? Essa matemática discreta, né? Que é o panorama disso na escola, acho que é a parte de análise combinatória mesmo, que, diga-se de passagem, é um troço difícil pra caramba. Qualquer probleminha de contagem aqui que você quiser fazer um pouco mais complicado, já embanana qualquer um. Ah, com certeza. Eu, então. E você acha que a matemática ela contribui para melhorar? Lógico, obviamente. É que a matemática e a computação são duas coisas muito... São duas coisas. A computação é parte da matemática, né? Assim, não estou querendo... Quero dizer assim, a matemática, o que é um instituto de matemática? Ele tem um departamento de computação, ele tem um departamento de estatística, ele tem um departamento de matemática pura, um de matemática aplicada, em geral, né? Então, agora, pensando assim no uso comum da computação, por exemplo, internet. Internet é um milagre, né, cara? Porque hoje você está fazendo um trabalho, você acha 5 artigos na área em 1 segundo e pode aprender coisas ali, coloca o seu. Então essa coisa da computação mais assim, vulgar, e vulgar no sentido, não é pejorativo, vulgar significa de uso comum, né? Isso, imagine, por exemplo, no século XVII, quando um cara provava um teorema, como que ele falava com o par dele? Ele escrevia uma carta que ia no lombo do burro até outro país, né, cara? Quanto tempo demorava para chegar, para voltar a resposta? Hoje, então, isso é uma coisa incrível, né? Essa disseminação da informação. Agora, tem um problema também, que é a disseminação da distração, né? Que tem um outro lado, né? Que uma vez eu estava numa aula e eu perguntei para um cara como que um cara de 20 anos tinha feito tudo isso. O cara estava falando o que o Euler tinha feito aos 20 anos. Aí o professor falou, não tinha televisão na época dele, cara. Pronto, acabou, né? Imagina a internet. A diversão dele era sentar a bunda na cadeira e fazer conta. Um pouco né? O que são esses tais problemas do milênio? Em 1900, um grande matemático chamado David Hilbert, o cara fez uma lista de problemas que ele achava que eram problemas para o próximo século, que eram problemas que não só eram difíceis, porque problema difícil é a coisa que mais tem. Entende? Quando eu estava na graduação, eu peguei um livrinho na biblioteca do IME que chamava assim Unsolved Problems in Geometry. Aí tinha uma lista de problemas, eram sobre problemas assim elementares em que você em 1 segundo explica e que não tem solução. E nenhum desses problemas está nos problemas do milênio, porque, como eu falei, problema difícil está cheio. A questão desses problemas é que eles têm, eu não sei, eu sou especialista neles, né? Estou falando que eu já ouvi de orelhada. Eles têm muita conexão com muitas áreas da matemática. Então um resultado neles significa um resultado em muitas coisas, entende? Por isso que tem muito interesse. É como se alguém, por exemplo, começasse a produzir um concreto que custa 1/3 do preço do concreto que é usado hoje em dia e que é feito com material reciclável. Qual que é o impacto disso para o mundo? Ou alguém faz um carro que faz 60 km por litro. É uma coisa que se dissipa demais. Então ele é mais baseado no impacto do que no quanto eles são abrangentes, na quantidade de coisa que tem entrelaçadas a ele. Tem um troço que chama conjectura de Riemann. Você tem uma função lá, uma função definida no plano complexo e que ela tem
ela tem uma certa propriedade lá que ela tem um monte de... não são de raízes, mas uma coisa parecida com raízes. E todas que se achou, elas têm parte real exatamente em cima do meio. Então todas as raízes são complexas, uma é meio mais i, meio mais 2i, meio mais 3i, meio mais pi, não importa. E a conjectura diz, todas as raízes, não são raízes, são outro troço, estão ali. Você fala, bom, por que alguém tem interesse nisso? Porque isso tem centenas de milhares de aplicações em áreas variadas. Então é importante porque tem muita coisa amarrada. É como eu falei o exemplo do concreto. Se um cara fizer um concreto desse, ele muda o mundo. E a gente já falou muito sobre o passado da matemática, como ela evoluiu. Como você vê o caminho dela agora? Para onde ela está trilhando? Para onde você imagina que ela está indo? Se tem coisas novas para descobrir, alguém vai descobrir uma operação matemática nova que a gente vai se ensinar no ensino fundamental, né? Cara, eu não tenho a menor ideia de como responder isso que você está falando, cara. Eu sou um operário da matemática que faço as minhas coisas ali, mas essa coisa, assim, existem programas, né, que as pessoas fazem quando, em certos momentos da vida, programas assim de, vamos dizer, vamos tentar ter uma boa visão dessa área. Então alguém faz um programa, o programa quer dizer assim, coisas a serem estudadas, mas essas coisas, com o passar do tempo, muitas vezes elas perdem o significado porque a coisa pega uma outra direção, assim. Eu acho que, cara, o futuro da matemática está no mesmo lugar que sempre teve. Pessoas são motivadas para fazer aquilo, se motivam cada uma de uma forma e vão fazendo, e a diferença grande, eu acho que existe, é a matemática, parafraseando Vladimir Arnold, é a parte da física onde os experimentos são baratos. Então matemática é uma coisa que não precisa de muito dinheiro, você não precisa construir um acelerador de partícula, você não precisa ter uma máquina sofisticada, você não precisa ter nada, você precisa ter dinheiro para o cara viajar para outros lugares e para assinar revista científica para ele poder ler os artigos. Então, do ponto de vista de pesquisa, eu acho que assim, a ciência evolui com base na curiosidade das pessoas, em última instância, porque você pode falar assim, se faz por status e por não sei o que, e por não sei o que. Pode ser, né, cara? Mas não é isso que é a força motriz grande. A força motriz grande é a curiosidade. É claro que em algum momento você faz porque você quer ter uma bolsa, porque você quer ter um emprego e tudo mais, e você tenta valorizar o seu peixe, mas o que movimenta isso... Então eu acho que o futuro da matemática está em a matemática ser bem ensinada para as crianças e todo mundo tentar aprender o mínimo. Não ser tão traumático quanto ela é na escola. Então. E aí as pessoas, num certo momento, falam, puta, eu acho isso legal, continuar fazendo, mas assim, dessa coisa mais, não tenho a menor ideia, assim, para onde a coisa vai. O que eu posso te falar é o seguinte, eu não vejo muita mudança do passado para cá, assim, do ponto de vista humano. O matemático, quando a gente começou a fazer doutorado, um amigo, a gente foi num congresso e ele falou assim, os matemáticos são um bando de criança velha. Eu acho que um pouco, talvez todos os cientistas sejam um pouco assim.